paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Estamos aqui dando início a mais uma aula de eclesiologia. Vamos continuar nosso trabalho aqui. Aqui quem vos fala é o pastor Antônio, pastor e reitor da Faculdade Teológica Filadélfia do Avivamento. Estamos aqui de volta depois de um mês de férias. Estamos retornando para dar continuidade ao nosso trabalho. Deus abençoe você que está nos acompanhando, você que vai receber esta aula, vai ser de muita grande ajuda para o seu bojo doutrinário, para o seu crescimento. Nós viramos continuar aqui sobre a organização do culto e vamos iniciar bem aqui a finalidade do culto. Deus te abençoe, você que está nos acompanhando aí. Eu peço carecidamente que você aí se inscreva no canal da faculdade, né, do canal também nosso pessoal, pastor Antônio, para nos ajudar a divulgar cada vez mais a palavra do Senhor, divulgar o ministério, divulgar esse trabalho tão forte, tão profético em nome de Jesus Cristo. Está um pouco escuro aqui, nós estamos ainda numa ampliação, numa mudança aqui nessa sala, mas vamos aqui juntos mais uns 40 minutos para a glória do nome do eterno do Senhor Jesus Cristo. Finalidade do culto, o que eu quero passar para vocês aqui nesse momento, deixa eu só me arrumar aqui direitinho. A finalidade do culto, né? Eu quero passar para você a origem, né? A origem, a etimologia também, o significado dessa palavra culto, né? Cultuar, culto, porque a finalidade do culto, e essa palavra, ela significa serviço, né? Serviço, trabalho, adoração. E a sua finalidade significa prostrar-se, adorar também, né? Reverenciar, oferecer sacrifício, então culto. E nós sabemos que naquela época bíblica, os povos pagãos tinham esse costume de cultuar os seus deuses. Então, nós entendemos que esta palavra cultuar a Deus, né? Cultuar a Deus, prestar culto a Deus, é simplesmente um ato de adoração, de serviço. Então nós aprendemos aqui nessa finalidade, Paulo quando descreve, deixa eu pegar aqui o texto, lá em 1 Coríntios 14, 26, ele diz que tudo é feito para edificação. Ele mesmo chega a dizer no versículo, deixa eu ler aqui para vocês, portanto, meus irmãos, o que, numa tradução aqui diferente, o que deve ser feito quando vocês se reunirem à igreja, um irmão tem hino para cantar, o outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas e ainda outro a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para edificação, né? Diz a palavra, outro diz para o crescimento. E essa palavra edificação, ela quer dizer, significa construir, levantar, fortalecer. Então nós aprendemos o quê? Que ele está falando são de dons, ele está falando de quê? De alguns requisitos quando nós se reunimos para quê? Para cultuar a Deus. Então ele está apresentando aqui, deixa eu numerar aqui, ele está apresentando um cântico, né, hino, ele está apresentando o ensino, ele está apresentando revelação, ele está apresentando língua estranha, ele está apresentando interpretação. Então, contando aqui, existem 5 requisitos aqui dentro desse texto. E tudo isso é essencial num culto, isso é essencial, numa congregação isso é essencial, num trabalho. Então, isso, para que é isso? Para construir, para levantar e também para fortalecer. Então, para construir, nós acabamos de falar sobre o culto, né? O serviço. Então, dentro de uma congregação, de um ajuntamento, de uma assembleia, nós precisamos disso, desses fatores. Para quê? Para construir. Então, tudo isso aqui faz parte de uma construção. Que construção? A construção da igreja. A continuação, o andamento, o esclarecimento, o expandimento dela. Então nós precisamos, se nós prestarmos atenção,
que quando os apóstolos eles começaram o seu trabalho, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando foi naquela grande festa, o dia de Pentecostes, né, aquela festa do Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, nós vemos ali que a primeira coisa que aparece ali não foi a pregação da palavra, não foi o dom de cura, não. A primeira coisa que inicia-se ali, em cumprimento de uma promessa que o próprio Jesus falou antes de ser levado ao céu, quando ele disse, né, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e ser minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Então a primeira coisa que acontece quando eles estavam reunidos ali naqueles 7 dias, né, 50 dias, porque após a Páscoa, após a morte de Jesus, então passaram-se 40 dias, 3 dias Jesus morto, faltou 7. Então, nesse período de 7 dias, eles foram ali, visitaram pelo Espírito Santo e receberam aquele impacto sobrenatural. Eles foram batizados com o Espírito Santo. O primeiro fenômeno que aconteceu ali foi o batismo com o Espírito Santo, para a gente entender. O segundo ali deu início a quê, pastor? Deu início à pregação da palavra. Então, o dom da palavra agora, ele surge, ele aparece. Ele estava oculto, estava escondido. Nós sabemos que antes de Jesus morrer, os seus discípulos já faziam uma obra, já faziam um trabalho, já pregavam, já curavam, já libertavam pessoas. Porém, com a morte dele, todos eles se ocultaram, se esconderam. E quando eles são batizados com o Espírito Santo, esse fogo, essa chama foi acesa. Eles foram incendiados, tomados pelo poder do Espírito Santo, que eles receberam uma coragem, receberam uma vida, receberam uma autoridade. Agora eles saem, agora eles se expõem agora do lado de fora, onde houve aquele alvoroço, vários povos, várias línguas, devido àquela festa, né, tão grande ali, que agregava pessoas de todos os lados, todos os cantos ali. Então, eles foram tidos como embriagados e Pedro toma fala em primeiro lugar, ele se expõe ali, trazendo um sermão, trazendo um testemunho de Jesus Cristo, já em cumprimento de Atos 1:8 também, né? Então, ali logo, eles começam ali, através do dom do Espírito Santo, falando em línguas. E aí, em segundo ponto que acontece agora, o primeiro foi o batismo, o segundo foi a pregação da palavra, aí houve a salvação das primeiras almas. Em terceiro ponto que aparece, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, quando eles estão indo para o templo orar, eles encontram aquele homem ali, como se diz, deficiente na porta do templo, e eles ali agora estendem as suas mãos, e ali agora é feita uma operação de milagre, que vem com cura sobre a vida daquele homem. Então isso é interessante, que tem a ver isso com o culto, são serviços, são trabalho. Então eles estavam ali agora manifestando esse trabalho. E aí nós vemos aqui que essa finalidade do culto, que uma delas é comunhão, a adoração, a pregação da palavra e o trabalho. Mas tudo isso está englobado em uma só palavra, adoração. Quando o apóstolo João, lá na sua primeira carta, capítulo 1:7, nos diz que se andarmos na luz, como ele, Cristo Jesus, né, está na luz, temos comunhão uns com os outros. Comunhão uns com os outros. E o que é essa comunhão? Senão outra palavra que quer dizer união, unidade, parceria, significa sociedade, participação, participar. Então, o que é essa comunhão? Essa comunhão é quando alguém é participativo. Essa comunhão é quando alguém faz parte dessa sociedade, dessa parceria, dessa união. É você estar junto. E isso está envolvendo o trabalho. Eu vou sempre repetir essa mesma palavra dentro desses 4 requisitos, dessas finalidades do culto. Então isso faz parte do trabalho. Então, quando uma pessoa ela não está dentro, ela não está fazendo, ela não está trabalhando, ela não está se envolvendo, ela não está em comunhão ali com eles, né? Então nós aprendemos o quê? Que esta comunhão está se referindo a uma sociedade, a uma unidade, a uma parceria, a uma participação. Por isso que nós temos que estar todos envolvidos, porque há aqueles que pensam que esse trabalho é apenas por líderes, pastores,
alguns obreiros, algumas pessoas que têm um trabalho dentro da igreja, como os músicos, os tocadores, os vocalistas, entendeu? Alguns outros, mas isso envolve toda a igreja. Envolve toda a igreja. Isso é importante demais. Isso é muito importante. Porque que nós fomos chamados para fazer parte desse trabalho. Todos nós fomos chamados para fazer parte desse grande trabalho. É grande. Grande. O próprio Jesus, em um momento, lá atrás, ele chega a dizer para os seus discípulos, né? Já ali no começo, de separar eles para o envio, ele chegou e disse, ó, grande é o campo, grande é a seara. O que ele faz uma comparação. Poucos são os trabalhadores, os ceifeiros. Ele chega a dizer dessa forma, né? Isso é muito importante. Então ele chega a dizer para os seus discípulos, orem ao Pai. Orem para que o Pai, o Senhor, envie mais trabalhadores para a sua seara. E aí o que nós aprendemos? Que o encontro na igreja é uma oportunidade de se oferecer ao crente para uma comunhão mais íntima com Deus e também para partilhar com os irmãos nossas bênçãos, experiências, necessidades, trabalhos. O bem relacionamento entre os irmãos é de fundamental importância para o nosso crescimento espiritual. Mas eu digo mais, há aqueles que não querem estar junto. Eles são mais reservados, são aquelas pessoas que são mais pessimistas, aquelas pessoas que são mais menos envolvente, menos envolvida, aquelas que dizem, eu não quero me envolver, porque há problema, e onde há pessoas, há problema. Mas, eu repito, fomos chamados para estarmos todos juntos, trabalharmos todos juntos, porque isso gera uma força, uma unidade, uma união, a força. Quando não há unidade, quando não há união, então há uma divisão. Então, quando há uma divisão, há uma fragilidade, há uma fraqueza, há uma brecha, uma oportunidade para o adversário trabalhar, enfraquecer esses membros, enfraquecer esse corpo que é a igreja. Então, isso aqui é muito importante, nós estamos envolvidos, você está envolvido, todos estamos envolvidos no mesmo propósito, na mesma visão, na mesma aliança para com Deus. Nós vemos também sobre o trabalho da adoração. A adoração, aqueles que dizem que louvor é adoração, não. O louvor, ele é algo mais na mente, o louvor, ele está ligado mais ao nosso intelecto, porque o louvor é um ato de agradecimento, é um ato de gratidão, é de agradecimento. Já a adoração é algo mais profundo, está ligado não é com o intelecto, está ligado com a alma nossa, está ligado com algo lá dentro, já requer algo da gente mais lá de dentro, que está ligado ao sacrifício. O louvor, a adoração, a entrega. Entregar-se a uma intimidade, a um sacrifício para você adorar ao Senhor. Então, nós logo vemos lá atrás que, como eu falei, esse ato de adoração já está ligado também aos povos pagãos. Nós bem vemos, gente, que na Bíblia nós vemos os primeiros casal que foram feitos ali, Adão e Eva, nós não vamos ver eles adorando, mas nós vamos ver um encontro todos os dias na viração do dia, quando Deus vai até o Éden, o jardim, onde Adão estava, para se relacionar com ele. Nós vemos aqui logo, você pode não acreditar, mas eu creio, ali era um lugar, era um culto, lógico, ali era um lugar de entrega, de adoração, de louvor, era um momento de intimidade, de relacionamento para com Deus, todos os dias, o Senhor estava ali, bem que quando Adão ele peca, ele já não está no mesmo lugar, quando Deus chega ali, ele já não acha mais Adão no mesmo lugar, mas todas as vezes que ele ia ali, havia esse momento de intimidade entre Deus Pai e Adão ali.
Então havia ali sim. Nós sabemos que logo depois, nós vamos ver quando vem os dois filhos, Abel e Caim, nós já vamos ver uma entrega ali. Ali já aparece mais literalmente uma entrega, né? Um sacrifício, a entrega de um animal, a entrega das frutas ali. Então ali nós já vemos, isso aqui é um ato também de uma oferta, é um ato de adoração, é um ato de entrega, porque a palavra adoração também significa prostrar-se, render-se, né? Revenerar. Então, nós vemos aqui logo a adoração lá atrás. E aí depois, nós vamos ver quando Abraão, ele entrega-se, como se diz, primeiramente aqueles altares, no início da sua caminhada, onde ele faz aqueles 4 altares, ele está entregando ao Senhor, ali é um ato de adoração, é um ato de sacrifício, de devoção, de amor ao Senhor. E isso faz parte do papel da igreja, isso faz parte das colunas da igreja, isso faz parte do alicerce da igreja, a adoração, a comunhão, a adoração. Então, quando ele se entrega ali ao Senhor, tudo que ele entregava ali era um ato de adoração. Quando Deus ele chega a pedir para Abraão, o seu filho, o seu único filho, Deus estava pedindo uma oferta, Deus estava pedindo aquela semente, porque o próprio Deus falou que ele daria uma semente da sua descendência, da sua semente. Então, Isaac ali foi uma semente. E aí agora Deus está pedindo para ele esta semente que ele deu. Então, dessa semente iria vir frutos, como veio outros povos, né? Veio Israel, veio o nascimento, veio o fruto também de Ismael, também foi um fruto. Então, Deus agora está pedindo esse fruto para Abraão. Que fruto é esse? Isaac. Então, ali quando Abraão vai até o Monte Moriá e oferece Isaac ali a Deus como sacrifício, ali foi um ato de adoração. O filho diz: pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro? O próprio Deus revela: Deus proverá para si, para si o cordeiro, o sacrifício. Então ele foi adorar, e ele não foi de mão vazia. Nós entendemos que quando ele foi, ele levou algo para Deus, e esse algo era Isaac. Ele ofereceu como sacrifício. Então ali foi uma forma de adoração. Logo nós vemos mais para frente, também por meio agora do ministério mosaico de Moisés, que lá em Êxodo 30, do capítulo 30, verso 34 até o 36, nós vemos ali algo muito importante que era usado dentro de um incensário quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar. O que ele fazia? Ele pegava a brasa lá do altar do holocausto, e agora era feito um componente chamado incenso, e esse componente chamado incenso tinha os seus principais elementos, que era o estoraque, né, que era uma resina, e também o onixa, que era de um monúsculo, e também o gálbano, que também era de umas folhas, né? Folha que ali eles eram feitos, eles eram preparados, e ali com sal, né? Eles compunham o chamado incenso. Para que isso? Para poder, quando ele entrava no Santíssimo Lugar, para ministrar ali, exalar aquele cheiro suave. E Deus recebia aquele cheiro, ele recebia agora aquela ministração ali. O sacerdote entrava ali uma vez por ano, e ali era uma forma de adoração também a Deus. E esses elementos que representava esse estoraque, essa resina, esse onixa, esse gálbano, que representava simplesmente esse líquido que era tirado, cortado, e espontaneamente ele era tirado daquela árvore. Esse monúsculo que era tirado lá do fundo do oceano. Olha o sacrifício também. E também essas folhas que eram pisadas, né, trituradas ali, amassadas, eram secas, era feito aquele pó para fazer toda aquela mistura para dar o nome do incenso ali. Então nós vemos que isso aqui fala lá do fundo do nosso coração, um coração espontâneo, né? Espontâneo, nada forçado.
e também de um coração quebrantado. Então isso aqui é adoração. O que o Senhor, ele disse um momento de uma repreensão através da boca do profeta Samuel em relação a Saul, que Deus, ele queria um coração quebrantado, né, contrito. Quando ele ofereceu debaixo daquela rebeldia aqueles animais, o profeta disse não, Deus não queria isso aí, Deus queria obediência. Então ele chega a dizer que era melhor obedecer do que sacrificar. Então ele chega a fazer essa comparação ali. Quando nós entregamos, porque o salmista diz que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Isso aqui está falando de adoração. Então a nossa adoração, quando nós se entregamos a Ele, é o que acontece. Todas as vezes que tinha uma adoração, tinha um sacrifício, tinha uma oferta, Deus, ele descia para receber. Então nós vemos aqui que um sacrifício, um coração quebrantado, essa adoração, trazia a presença de Deus para a terra. Nós aprendemos aqui que o salmista diz que Deus, ele habita no meio dos louvores. Então, são dezenas de salmos que estão se relacionando a louvor e também a adoração. Porque quando o louvor, ele transforma-se em adoração, agora já é diferente. Você está agradecendo a Deus o louvor. E de repente você começa a se entregar. E aquele louvor vira uma adoração. Agora, o que acontece? Acontece que o céu vem para a terra através da presença do Senhor. Mas o que ele vem fazer aqui? Ele vem buscar algo. Ele vem buscar algo. E o que ele vem buscar? Essa oferta. Quando nós entregamos a nossa oferta, quando nós se entregamos como essa oferta, como um sacrifício vivo ao Senhor, é a presença do Senhor que vem para receber. Nós sabemos que quando os sacerdotes ofereciam os animais no altar do holocausto ao Senhor como um sacrifício, logo o Senhor vinha receber ali. Aquela fumaça subia, o Senhor recebia através das suas narinas. Ele cheirava, ele recebia aquilo ali. Era um ato de adoração a Deus. Isso aqui é muito importante. O culto é um momento em que a igreja adora ao Senhor em louvor, em oração, em adoração, se manifestando a gratidão de suas bênçãos e proteção diante dele, com respeito, admiração e temor. Sem adoração, a vida pode ser tudo, menos cristã, pois vida cristã exige adoração ao Rei do Universo. Temos aqui também Gênesis 24, 26, Salmos 42, 4, 1 Crônicas 29, 20 também. Então isso aqui é muito importante dentro de uma congregação, essas finalidades, esses elementos. Logo nós vemos também sobre a pregação da palavra, né? A pregação da palavra. O que o apóstolo Paulo chegou a dizer um momento que ele disse que o príncipe das trevas desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho. Já o salmista, ele chega a dizer também que a exposição da palavra, a pregação da palavra, a entrada da palavra, o ensino da palavra, traz luz e entendimento aos simples. Então isso aqui é muito importante. A pregação da palavra traz luz. Então nós precisamos expor a palavra. Hoje, dentro de muitas igrejas, a oportunidade maior são os louvores, são as danças, são os cânticos, e a pregação da palavra não tem tanto valor como outros componentes ali também. Então fica por último devido, como se diz, aquela ética daquele ministério, né? Porque nós sabemos sempre ela fica por último, vem a oferta, vem o louvor, vem os grupos, depois fica a palavra. E ainda muitos dizem, vem a melhor parte, e que na verdade são o menor número de momento para fazer a exposição da palavra, para se ouvir a palavra. Não se diz que é pelo louvor, não se diz que é pela oração, mas se diz que é pela palavra, a entrada. E para ela entrar, alguém tem que abrir a porta do coração, a porta da mente. Alguém tem que se abrir para que a palavra venha como luz. Por quê? Como luz
O inverso é trevas. Então hoje as pessoas, a congregação, os indivíduos estão obscurecidos, sua mente está obscurecida, está fechado, tapado. Então é preciso a exposição da palavra. Precisamos expor, precisamos pregar, precisamos colocar ela em prática. Para quê? Para que ela possa produzir. A exposição traz luz e entendimento. Então, a luz, ela traz revelação, a luz, ela traz clareza, a luz, ela ilumina, a luz, ela mostra os pontos principais da palavra na vida do ser humano, do homem. Então, isso aqui é muito importante, ter a pregação da palavra. Então, toda ação de adoração na igreja deve ser seguida de reflexão para que se não caia em exageros e distorções, né? A adoração era a situação da igreja de Corinto. Então, nós precisamos focar, priorizar, primarizar, eu posso dizer isso também, né? A palavra nos cultos, nos trabalhos, nas reuniões, isso é muito importante, porque nós vemos que nas igrejas que existe o culto da palavra, o culto do ensino, é o menos cooperado, entendeu? Então isso aqui é muito importante porque nós precisamos ser cada vez mais instruídos, ensinados pela palavra. Quando não há palavra, o que vai reinar? Ignorância. E é por isso que a própria Bíblia diz que é o príncipe da ignorância, o príncipe das trevas, o príncipe da ignorância. Então o que é ignorância? Ignorância é falta de saber. O que é falta de saber, pastor? Falta de conhecimento, falta de instrução, falta de leitura, falta de informação. Então hoje nós vivemos em um vasto muito grande, essa falta de informações dentro das congregações. Número 1, por causa dos líderes que não investem nele mesmo, não investem no ministério, não se dedica, não paga o preço em aprender por meio da palavra, para podermos passar para os demais. Então isso é muito importante. E quarto e último da finalidade do culto, veio o trabalho, mas eu uso essa palavra trabalho, que está vinculado à palavra culto também, né? Culto, trabalho. Por isso que tem essa origem ministério, que está vinculado ao trabalho. Está vinculado à rupereta, está vinculado, o culto é através dele. Aprendemos que o culto, que o trabalho na casa do Senhor é função de todos, membros, cooperadores, obreiros, pastores, as tias, todos, isso aqui envolve todos. E às vezes acha-se que o trabalho na casa do Senhor é obrigação apenas do líder da igreja, do pastor, né? do ministério local. Esta posição constitui-se em grande erro, pois nenhuma pessoa salva por Jesus está fora dessa obrigação. A igreja, além de ser uma comunidade, né, adoradora, é também uma comunidade trabalhadora. Então existe muitos trabalhos. Trabalhar para o Senhor é um dos maiores privilégios do crente. Então, trabalhar para o Senhor, quando você está adorando, é um sinônimo de trabalho. Louvando é um sinônimo de trabalho. Qualquer função que você está fazendo dentro do ministério é um trabalho. Ao você cultuar é um trabalho, que na verdade todos nós temos que se envolver. O que nós falamos lá atrás, que a palavra edificação não é construir, não é levantar, não é fortalecer. Então, quando todos se reúnem, todos dão as mãos, nós vemos isso, gente, lá no início, em Atos 2, né? Ali do verso 40 em diante, que aí quando eles começaram ali, estava vinculado a isso. Todos estavam dizendo que todos tinham um mesmo coração, a mesma alma, todos tinham algo em comum. Todos os dias o Senhor acrescentava almas. Mas se nós vemos ali no contexto, tinha oração. A oração era com todos. Olha o trabalho, o partir do pão, as cerimônias, as comunhões, os trabalhos nas casas. Então estava envolvendo todo mundo. Não era apenas uma parte, não. Envolvia todo mundo. E por isso que ali logo começou
começou a crescer, a expandir. Quando fala de discípulos, gente, o número era muito grande. Como eu falei, vou ressaltar aqui, o culto de ensinamento é a minoria que vai, entendeu? Muito vai aos obreiros e olha lá, entendeu? Então assim, lá o número era muito grande de discípulos. Quando eles foram constituídos os primeiros discípulos, os primeiros diáconos, o número estava muito grande. Então, era uma dedicação muito grande de discípulos e diáconos, estavam ali aprendendo, querendo aprender cada vez mais. Então, isso aqui é muito importante. Hoje, as irmãs, sabe, ainda existe um título Irmã de Ciclo de Oração, as irmãs, os jovens, adolescentes, não existe uma dedicação assim mais profunda em relação ao estudo da palavra, a dedicação da palavra, para você chegar, como existe cultos de campanha, de congressos, essas coisas aí, enche a igreja, mas nos cultos de ensino, as igrejas são vazias, nos cultos, nos seminários, as igrejas são vazias. O povo não tem fome pela palavra. Nós precisamos ter fome pela palavra, nós precisamos orar para que Deus venha colocar em nossos corações, venha acender essa chama no coração da igreja, no contexto geral, para que haja fome e sede em buscar o Senhor por meio da palavra. Que o Senhor venha levantar homens, mulheres, doutores, mestres, pregadores, ensinadores, com esse dom, com essa chamada, com essa graça, cada vez mais, para abraçar essas pessoas em nome de Jesus Cristo. Então isso é muito importante em nosso meio, estarmos envolvidos nesse culto, nesse trabalho, que isso faz parte, isso traz uma chama, desde que todos estejam na mesma comunhão, né, na mesma koinonia, na mesma unidade, na mesma parceria, nessa mesma sociedade. Todos nós somos membros de um só corpo, não são vários corpos, existem vários membros, mas um só corpo. Então, quando esses membros estão todos juntos, esse corpo é mais forte. Por isso que precisamos estar juntos, um com os outros, trabalhando, dependendo. A igreja, ela precisa do orador, ela precisa do pregador, do evangelizador, ela precisa dos tocadores, precisam dos porteiros. A igreja precisa de todos. Isso é igreja, muito importante. Tudo bem, meus amados? Espero que até aqui você tenha entendido um pouco dessa colocação. Nós vamos caminhando para frente sobre o batismo nas águas, né? O batismo nas águas que simbolizam três coisas. É a morte de Jesus. 2, o sepultamento e a ressurreição. Existe assim numa comparação que quando Cristo ele é imergido na água, né, representando a morte, e quando ele sai representando a ressurreição, a vida, isso é importante. Só que há algo mais forte. Quando nós confessamos, levantamos nossas mãos, ali já é uma confissão de fé, já é uma entrega, ali já agora é uma morte para o mundo e uma ressurreição, uma nova vida para Cristo, representa. E o batismo nas águas é apenas um simbolismo, porque não salva. O batismo nas águas não salva ninguém, mas é apenas para se cumprir, né, as ordens do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, toda criatura, aquela que crê e for batizada, será salva, aquele que não crê, será condenado. Então isso aqui faz parte do papel fundamental da igreja. É o primeiro discipulado, você aceitou Jesus, o primeiro caminho a ser trilhado, a ser andado agora, é aprender um pouco sobre o batismo nas águas, o sepultamento, a renúncia, o primeiro ponto, né? Que logo aí isso vai agregar agora a ceia, vai agregar a comunhão da ceia, do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Então o primeiro ponto aqui que nós aprendemos em relação a isso, que é o batismo. Assim como o batismo nas águas é tão importante para o crente, que Jesus, para nos dar um exemplo, pediu para ser batizado, né? Lógico, por João Batista, né? Para que se cumprisse as escrituras. E ali João estava batizando apenas, como se diz, para o arrependimento. E até parece que Jesus precisava se arrepender. Não, ele veio como um homem. Então, como um homem, ele precisava cumprir todas as diretrizes como homem. Então, como ele estava ali, ele precisava passar por esse processo. Isso é muito importante. Então, o batismo, um modo, a palavra batizar,
ela é usada na fórmula aqui em Mateus 28, 19 e 20, que significa literalmente mergulhar ou imergir. Mas também existe uma palavra hebraica que significa mergulhar, né? Mergulhar, a mesma palavra para batizar. Você vai lembrar de quem, logo lá no Antigo Testamento, que o profeta Eliseu disse para ele ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes ali. É a mesma coisa assim, ó, vai até o Rio Jordão e se batiza 7 vezes. Ele estava leproso, estava ali doente, né? E representa até um ato de impureza, de pecado. Então ele estava dizendo assim, ó, você vai descer as águas, você vai tomar um banho, vai se batizar, e você vai ser purificado, vai ser lavado, vai ser sarado ali. Isso aqui é importante. Então essa interpretação é confirmada pelos eruditos na língua grega e pelos historiadores da igreja, mesmo os eruditos pertencentes às igrejas que batizam por aspersão, admitem que a imersão era o modo primitivo de batizar. Além disso, há razões para crer que os judeus nos templos apostólicos, o mandamento de ser batizado sugeria batismo de prosélito, né, que significa a conversão do pagão ao judaísmo. O convertido estava de pé na água até o pescoço, enquanto era lida a lei, depois do que ele mesmo se submergia na água, como sinal de que fora purificado das contaminações do paganismo e que começara uma nova vida como membro do povo da aliança, de onde veio então a prática da aspersão e de derramar a água. Quando a igreja abandonou a simplicidade do Novo Testamento e foi influenciada pelas ideias pagãs, atribuiu a importância antibíblica ao batismo nas águas, a qual veio a ser considerado literalmente essencial para se alcançar a regeneração. Era, portanto, administrado aos enfermos e moribundos, posto que a imersão não era possível em tais casos. O batismo era administrado por aspersão. Mais tarde, por causa da conveniência do método, esta se generalizou também por causa da importância da ordenança. Era permitido derramar a água quando não havia suficiente para praticar a imersão. Notem o seguinte, que a citação do antigo escritor do 2º século, agora, concernente ao batismo, batiza assim, havendo ensinado todas essas coisas, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em água viva, corrente, e se não tiveres em água morna. Mas se não tiveres nenhuma nem outra, derrama água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não obstante, o modo bíblico é original, a imersão, o qual corresponde ao significado simbólico do batismo, a saber, morte, sepultura e ressurreição. Romanos 6, do 1 ao 4. Então aqui nós vemos essa maneira aí, o batismo nas águas, né? Tem a fórmula, graças a Deus, tem sua forma, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usando a forma da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Como vamos reconciliar isso com o mandamento de Pedro? Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, lá em Atos 2, 28 ou 38. Estas últimas palavras não representam uma fórmula batismal, porém uma simples declaração afirmando que recebiam batismo as pessoas que reconheciam Jesus como Senhor e Cristo. Por exemplo, de Daquer, um documento cristão escrito cerca do ano 100 a.C., né, fala do batismo cristão, celebrando em nome de Jesus. Mas o mesmo documento, quando descreve o rito detalhadamente, usa a fórmula trinitária. Quando Paulo fala que Israel foi batizado no Mar Vermelho em Moisés, ele não se refere
uma fórmula que se pronunciasse na ocasião. Ele simplesmente quer dizer que por causa da passagem milagrosa através do Mar Vermelho, os israelitas aceitaram Moisés como seu guia e mestre, como enviado do céu. Lógico, da mesma maneira, ser batizado em nome de Jesus significa encomendar-se inteira e elementarmente, eternamente a Ele como Salvador, enviado do céu, e a aceitação de sua direção. Impõe a aceitação da fórmula dada por Jesus lá em Mateus 28. Então, a tradução literal lá de Atos 2,38 é: seja batizada sobre o nome de Jesus Cristo. Isso significa, segundo o dicionário de Taver, que os judeus haviam de repousar, sua esperança e confiança em sua autoridade messiânica. Note-se que essa fórmula trinitária é descrita numa experiência aqueles que são batizados em nome do Trino Deus. Por esse meio estão testificando que foram submergidos em comunhão espiritual com a Trindade. Deste modo, pode-se dizer acerca deles: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Então isso aqui é muito importante. E o recipiente: todos os que sinceramente se arrependem de seus pecados e exercitam uma fé viva no Senhor, são elegíveis para o batismo. Na igreja apostólica, o rito era acompanhado das seguintes expressões exteriores. Primeiro, a profissão de fé, tinha que professar, tinha que falar, tinha que expor, Atos 8:37. Segundo, a oração, tinha que haver a oração, Atos 22:16. E terceiro, o voto de consagração. Naquele momento, gente, é como se é feito uma aliança novamente. É quando você promete, se compromete a viver para Cristo, a trabalhar para Cristo, a ser fiel a Cristo, ao altar, ao ministério, ser fiel em todos os parâmetros segundo a palavra do Senhor. Ali é feita uma aliança, uma confissão ali verbalmente naquele momento. Lógico que antes é feito todo, como disse, um discipulado, uma preparação para essa pessoa chegar a esse dia. Ela está bem a par do que representa o batismo nas águas, do que representa a ceia, do que esta pessoa vai encontrar daí para frente, como ela vai se relacionar mais e mais com o Senhor dali para frente. Então isso aqui é muito importante mesmo. Vimos que os infantes não têm pecados de que se arrepender e não podem exercer a fé. Logicamente são excluídos do batismo nas águas. Com isso, não os estamos impedindo que venham a Cristo. Lá em Mateus 19, 13 e 14. Pois eles podem ser consagrados a Jesus em culto público. Então isso aqui é muito importante. E a eficácia? Onde fica a eficácia do batismo? O batismo nas águas em si não tem poder de salvar, como eu disse lá atrás, né? Mas as pessoas são batizadas não para serem salvas, mas porque já são salvas. Portanto, não podem dizer que o rito seja absolutamente essencial para a salvação, mas podemos insistir em que seja essencial para a integral obediência a Cristo, como a eleição do presidente da nação se completa pela sua posse de governo, assim a eleição do convertido pela graça e pela glória de Deus se completa por sua pública de missão como elemento, como membro também, né, da Igreja de Cristo. Então isso faz parte para eles se tornarem, principalmente as assembleianas, igrejas assembleias, né, elas intitulam os membros, você só é membro, sinceramente, a minha opinião, porque isso aqui vamos dizer assim, não é bíblico, porque eles dizem o seguinte: para você ser membro, membro é como se fosse para você ser membro do corpo de Cristo, o corpo é a igreja, a cabeça é Cristo. Para você ser membro
Você precisa ser batizado nas águas. Quer dizer, então, que você aceita Jesus, que você está vivendo para Cristo ali, você não é batizado nas águas, porque você não participa da ceia. Se você não é batizado nas águas, você não pode participar da ceia. Então, lógico, você não é membro. Então, se você não é batizado nas águas e não participa da ceia, você não é membro. Então, se você não é membro, você é o quê? Se a pessoa não é membro, ela já aceitou Jesus Cristo, ela não é membro do corpo de Cristo. E o que é o corpo é a igreja. Ela aceitou Jesus, ela faz parte daquela denominação, daquela igreja, daquela congregação ali. Então, naquele momento, ela já é parte, ela já faz parte. Ela não aceitou Jesus, ela não é membro de Cristo. Porque não existiu profissão de fé, não existiu entrega, não existiu declaração, não existiu uma crença ali, não existiu uma aliança. Então ela não é membro. A partir do momento que ela aceitou Jesus, ela passa a ser membro. Mas há aquelas pessoas que dizem que para ser membro do corpo de Cristo, membro da igreja, ela precisa se batizar. Então, é como se ela dissesse assim, ó, você não é batizada, você não é membra. É como se a pessoa tivesse assim, ó, se você não se batizar, se você morrer, você vai para o inferno. Que isso também não é bíblico, como nós falamos, o batismo não salva. O batismo não impede ninguém de ir para o céu. Entenderam, gente? Então isso aqui é muito importante. O seu significado, né, do batismo, para a gente encerrar bem aqui. O batismo sugere as seguintes ideias. Primeiro, a salvação. O batismo nas águas é um drama sacro, se nos permitem falar assim, né? Representando os fundamentos do evangelho. A descida do convertido nas águas retrata a morte de Cristo efetuada. A submersão do convertido fala da morte ratificada, ou seja, o seu sepultamento. O levantamento do converso significa a conquista sobre a morte, né? Eu falei um pouco que representa, isso é a ressurreição de Cristo. Segundo, a experiência, o fato de que esses atos são efetuados com o próprio convertido, demonstra que ele se identificou espiritualmente com Cristo. A imersão proclama a seguinte mensagem: Cristo morreu pelo pecado, para que este homem morresse para o pecado. O levantamento do convertido expressa a seguinte mensagem: Cristo ressuscitou dentre os mortos a fim de que este homem pudesse viver uma vida nova, uma vida de justiça. E 3, a regeneração. Então, a experiência do novo nascimento tem sido descrita como uma lavagem, literalmente um banho, né? Timóteo 3,5. Porque por meio dela, os pecados e as contaminações da vida de outrora foram lavados, assim como lavar com a água limpa o corpo, assim também Deus, em união com a morte de Cristo e pelo Espírito Santo, purifica a alma. O batismo nas águas simboliza essa purificação. Levanta-te e lava os teus pecados, e isso é como sinal de que já se efetuou. Lá em Atos 22:16, também, né? E 4, o testemunho, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestisse de Cristo. Gálatas 3:27. O batismo nas águas significa que o convertido pela fé vestiu-se de Cristo. Ele está agora envolvido o caráter de Cristo, de modo que os homens podem ver a Cristo nele, como se vê o uniforme num soldado, né, pelo rito do batismo. O convertido, figuramente falando, publicamente, veste o uniforme do reino de Cristo. Então, quando nós se entregamos, nós recebemos uma veste nova, uma veste de Cristo. Estamos vestidos em Cristo Jesus por meio do sangue, né? Por meio do sangue. Então, esse batismo é apenas uma ordenança bíblica para que todos nós viemos participar desse ritual, para que viemos chegar cada vez mais próximo do Senhor. Nós vamos encerrar aqui, que agora daqui para frente a origem da ceia, a sua importância, né? Os pontos principais
de ordenança da ceia, que é importante, né? Então, na próxima aula e última de encerramento, de fechamento, nós iremos falar sobre a ceia, nós iremos falar sobre o ensino bíblico, né? Sobre o jejum, que faz parte desse encerramento, né? Os jejuns, o jejum parcial, o jejum total, o jejum definido, o jejum sobrenatural, sua importância, alguns personagens que fizeram, o que eles receberam, isso é muito importante. Então Deus te abençoe, espero que você tenha pegado alguma coisa do que nós passamos aqui, nossas informações, e para finalizar lá, falaremos sobre a autoridade da igreja, né? Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e Deus abençoe.